Quem tava com saudade de literatura russa aqui no Livrada? Quem sentiu falta? Quem sentiu falta, esse vídeo é pra vocês. Livro de hoje, Ivan Turgenev, Diário de um Homem Supérfluo. Mais uma publicação da editora 34, da coleção Leste, essa coleção maravilhosa que se propõe a lançar livros traduzidos direto do russo, com uma fortuna crítica boa, né? E o Diário de um Homem Supérfluo é um livro que é super importante do Turgenev, por introduzir justamente o conceito de um homem supérfluo, né? Isso que eles chamam de Lishnie Человек. Cara, meu russo é péssimo, não saiam repetindo o que eu falo em russo por aí. Lishnie Человек, tá? O tal do homem supérfluo. Esse livro aqui foi publicado em 1850 e o grande barato desse livro aqui foi essa introdução desse conceito, como eu já te falei, e como ele se popularizou pela literatura russa e como virou meio que um motivo central de várias obras russas que foram publicadas nos anos seguintes. E até, inclusive, a crítica da época se tratou de retroceder e buscar outros homens supérfluos na literatura anterior, tá? Esse livro aqui é traduzido pelo Samuel Junqueira, que faz um pós-fácil excelente desse livro aqui, um pós-fácil longo até. E o Samuel Junqueira, ele é um cara que, né, estudou bastante o russo e fez, inclusive, me parece que acho que o doutorado dele em cima do Diário de um Homem Supérfluo, tá? Bom, contextualizando aqui o enredo do livro rapidinho para vocês. Tem spoiler, enfim, mas também não se preocupem com spoiler, porque, sério, spoiler num livro de 70 páginas que foi publicado há 150 anos atrás, eu acho que não é o caso. Não dá nem pra chamar de spoiler, cara. Você teve 150 anos aí pra ler esse livro desde que ele foi publicado. Então, sei lá, está por conta própria, tá? Ele tem como figura central um cara chamado Tchukaturin. Tchukaturin, que é um nome que, além de ser um nome complicado, é engraçado esse nome, assim, Tchukaturin, tá, beleza. Parece o Khachaturian, né, o compositor armênio, mas é outro cara. Bom, esse cara, ele tá morando numa cidadezinha, pacata, parará, e ele se apaixona por uma menina. Que é um mote de qualquer romance russo que você quiser, né, cara? Todo romance russo vai começar com um cara meio fidalgão, assim, meio à toa na vida, que não tem nada pra fazer e se apaixona por uma mocinha. E é sempre uma mocinha, nunca é uma mulher, assim, uma mulher mais... É a mocinha, uma mulher, tipo, jovenzinha, morando com os pais e tal, e parará. E daí tem outro pretendente, óbvio. E aí, o outro pretendente é o príncipe de N, que é um cara que é militar, que ele vai nas cidades, assim, regimentar recrutas pro exército do czar, enfim. E o cara fica ali, tentando investir ali, né, tentando, para usar uma expressão russa, né, tentando dar o soviético na menina. Vocês usam essa expressão, mandar o soviético? Mas enfim, a menina recusa tudo. E tá super apaixonada pelo príncipe e tal. E o cara vai lá e fica se remoendo de ciúmes do príncipe, mas também não faz muita coisa. O cara, tipo, não faz nada. O cara fica ali, tipo, que droga esse príncipe, não sei o que e tal. E daí um dia ele encontra ele, assim, e troca umas ofensas com esse príncipe. E o príncipe fica ofendido e desafia ele para um duelo, porque ele ficou ofendido. E daí ele vai pro duelo e daí ele dá um tiro na cabeça de raspão do príncipe, assim, tipo... meio que faz ele sangrar, e ele fala, não, acabou o duelo, parará e tal. E aí, a partir daí, assim, a vida dele fica uma merda, porque toda uma cidade fica sabendo, todo mundo sabe que ele fez esse duelo por causa do ciúme lá com a menina. O príncipe mesmo, depois de um tempo, ele vai embora, fala pra menina assim, eu nunca quis casar com você, nunca quis nada contigo, na verdade, eu queria ir embora, a menina fica sofrendo e tal. E aí o cara acha que ele vai ter a chance de casar com a mulher, assim, finalmente, e no final das contas a mulher acaba ficando com um lourinho de fala mansa que aparece, tipo, bem perifericamente o livro inteiro, assim, o cara vai aparecendo, tipo, aqui, assim, e no final o cara que casa com ela, assim, o cara que, tipo, ninguém tava dando nada por ele, e tá lá. E esse livro, ele é contado na forma de um diário, porque é o Diário de um Homem Supérfluo, é um cara que, porque ele tá doente, né, o cara que desafia o príncipe pro duelo, que é esse cara todo. E ele tá morrendo, o cara tá moribundo, assim, e ele fica escrevendo, em vez dele escrever
um diário da vida dele, enfim, ele narra essa passagem imbuído de um ressentimento tragicômico pra caralho e morre. Né? Enfim, no final das contas ele morre. E é isso. E a história é essa. É um livrinho curtinho, 72 páginas. Não é considerado um romance, é considerado uma novela do Turgenev. Foi publicado em 1850. O primeiro romance dele é o Rudin, que é de 56. E está... Deixa eu ver. Cadê meu Rudin agora, cara? Tá aqui. Um dia vocês vão ter umas bibliotecas assim que é bom pra isso, assim. Onde está o meu primeiro romance do Turgenev? Tá aqui. Esse aqui é o primeiro romance do Turgenev. E nesse romance aqui, o tal do Rudin já é um homem supérfluo muito bem construído, assim. E aí que tá. Boa parte dessa construção que foi feita aqui nesse livro foi explorada tanto pelo Turgenev quanto pelos outros autores. E eu acho que a melhor forma do tal do homem supérfluo é este livro aqui, o Oblomov, do Ivan Goncharov, que é um livro publicado em 59, ou seja, 9 anos depois. E esse livro aqui, ele é muito singular assim, na história da Rússia. Eu não recomendo ele para quem nunca leu nada de literatura russa, que a pessoa vai achar o livro extremamente chato, vai achar o livro arrastado pra caramba, principalmente a segunda parte dele, que é super arrastado. É um livro de, cara, sei lá, 700 páginas, assim. Só leia se você for bem fanboy de literatura russa mesmo. Caso contrário, tipo, não se dê ao trabalho, tem outras coisas mais interessantes para você descobrir. E não que isso aqui não seja interessante, é super interessante, mas se você não é interessado, procure os clássicos mesmo, os clássicos Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, Gogol, etc. E deixe esse aqui para um dia se você realmente gostar bastante. E esse livro aqui ele foi tão acertado na crítica dele que ele ganhou um termo na Rússia que era o oblomovismo, que justamente reflete as características da personalidade desse personagem principal. Bom, diante disso, o que é o homem supérfluo que ele está tratando aqui, e depois o Goncharov tratou aqui? Segundo nos conta o Samuel Junqueira, e isso aqui pelo que eu sei, ele explica pra gente mais ou menos o contexto histórico do homem supérfluo, mas se eu não me engano isso aqui parece que é uma interpretação do Vissariy Belinsky, que é um crítico literário russo da época, e a história mais ou menos acontece o seguinte: as invasões napoleônicas na Rússia dá um pau no Napoleão, né? Ganha em 1812, né, aquela música do Tchaikovsky, ganham das tropas francesas e daí fazem uma marcha para Paris, né, os russos marcham para Paris, né, pela vitória de Napoleão, etc. Só que acontece uma parada muito esquisita, cara. Conforme eles vão marchando para Paris, eles vão vendo a carroça que era a Rússia na época, assim. Eles dizem, caralho, que merda de roça é essa que a gente tá morando? Que a Europa toda tá tipo no século XXI, a gente tá aqui no século XV ainda. Que porra é essa? E daí eles vão olhando assim, tá tudo moderno, tá tudo tipo andando, tudo funcionando. Os caras estão tipo, porra, na base da cartoshka e sei lá, moinho e roça e mujique e duelo, essas merdas do tipo, assim. Então esses soldados que marcham para Paris, assim, eles voltam para a Rússia com uma outra cabeça. Os caras voltam assim e falam assim, porra, tá ruim isso aqui, né, cara? Tá ruim. Na época a Rússia estava sendo governada pelo Nicolau I, que era um czar extremamente despótico, assim, o cara, tipo... né, cara? O pessoal fala muito do Stalin, mas as pessoas não falam muito do Nicolau, cara. Nicolau censurava qualquer merda que aparecia na frente dele e mandava para exílio, mandava para prisão e mandava para morte, o que fosse, cara. O cara era terrível mesmo. E a Rússia era uma carroça, tá? A Rússia era uma carroça. Vou começar a defender o Stalin aqui no vídeo, assim, né, cara? Mas, cara, quando começou a Revolução Soviética, a Rússia era uma carroça, a Rússia virou a maior potência mundial. Começaram a competir em foguetes e bombas atômicas com os Estados Unidos. Só vou falar isso, tá? Aí você decide, se o comunismo não deu certo. O que é não dar certo pra você, cara? O que não dá certo? Eu acho que se você passar de uma carroça pra mandar vários foguetes pro espaço em 50 anos, eu acho que deu certo, velho.
E eles começam a tentar fazer alguns tipos de manifestações para que esse para que haja melhoras assim nas condições do país, que é a Revolução Decembrista, né? A Revolução Decembrista, que o czar repreende de maneira categórica em 1825. Isso aí causa assim, uma celeuma, assim, a galera fica meio tipo devastada e tal. E surge entre esse período decembrista e 1861, com a abolição do regime servil da Rússia, porque aí a estrutura social e econômica da Rússia se configura de uma outra forma. Mas nesse período surgiu esse tipo de gente aqui, que é um tipo de gente, assim, um cara bem instruído, o cara que sabe que a Rússia podia ser melhor, mas também não pode fazer nada porque senão vai dar merda pra eles. Assim. Então isso vai criando uma certa opressão psicológica no cara, de maneira que o cara fica ali, tipo, bebendo, curtindo a vida, com um senso crítico, um cinismo muito grande, mas ao mesmo tempo um cara sem ação, um cara, né, sem impulso, sem, né, diferentemente do herói, do grande homem, do grande herói, assim, que é o cara que pá, e desafia, e mata, e duela, e vai pra batalha, e bola planos, e arregimenta pessoas. Esse cara não, é um cara que tipo, ele sabe das coisas, ele é inteligente, ele é culto, ele é letrado, mas ele fica ali, né? Igual certas pessoas que eu conheço. E esse supérfluo do título, o Samuel Junqueira explica pra gente também, ele é traduzido pra cá como supérfluo, mas não é supérfluo na maneira como a gente entende supérfluo, assim, descartável, quer dizer, mais ou menos, mas ele é mais assim, o homem deslocado, o homem avulso, o homem fora do contexto do país, que é mais ou menos isso que está acontecendo. Então aqui a exploração psicológica desse personagem, ela se dá muito mais forte por essa historinha que parece uma historinha besta, mas que mostra a falta de ação do cara, né? E esse livro aqui ele foi publicado pela primeira vez num jornal, acho que chamava Voz da Pátria, se não me engano. E essa primeira versão, assim, cara, ela foi tesourada drasticamente. Qualquer menção a críticas à igreja, ao czar, foi tipo foi tudo canetado, velho. Saiu uma versão completamente água com açúcar, todo mundo leu o negócio do Turgenev e falou assim, tá ruim esse livro aqui. Tá bem ruim e tal, porque as pessoas não tinham conhecimento do potencial psicológico desse personagem. Por exemplo, a infância do homem supérfluo aqui, do Chukakurin, como é que é o nome do cara? Eu já esqueci, que nome difícil do caralho. Chukaturin. A infância do Chukaturin, ela é contada, assim, ele faz alguns breves comentários e fala que ele odiava a mãe dele, que amava muito ele e tal, e ele gostava na verdade do pai dele, que era um viciado em jogo, e ele gostava assim dessa coisa do pai dele ser meio degenerado e tal. Imagina, cara, o czar lendo aquilo, assim, vendo tipo, a família nuclear russa no meio de uma celeuma desses decembristas, assim. O cara falou assim, não é isso que eu quero. E canetou tudo. Então, assim, agora essa versão que a gente está conhecendo aqui é a versão que o Turgenev queria que fosse a público na época. E o Turgenev, ele tem uma coisa que é muito interessante na obra dele, é que ele consegue colocar no papel muito rápido e captar muito rápido esses personagens, esses acontecimentos, essas transformações que acontecem na sociedade russa. Assim como no Pais e Filhos, cadê meu Pais e Filhos agora? Vou ficar mostrando os meus aqui. Aqui, Pais e Filhos da Kozak. Assim como no Pais e Filhos, que foi publicado na década de 60, né, de 1860 e pouquinhos. Nem sei quando é que foi publicado, o ano exato que foi publicado isso aqui, acho que foi 63, uma coisa assim. Ele trouxe o conceito de niilista que se deu assim a esses jovens filhos da geração dos decembristas, enfim, que era uma galera que era meio burguesa, já eram meio que os filhos dos homens supérfluos, os caras já tinham conhecimento, já tinham passado pela falta de ação e começaram a desenvolver uma certa atitude meio de nada diante da vida. Não é que os caras não tinham ação, os caras não acreditavam em nada, né? Esse cara aqui, né, o homem supérfluo, ele acredita nas coisas, ele tem as opiniões dele, assim, mas ele não tem ação. Esse cara aqui, ele não tem ação e nem quer pensar em nada exatamente, assim. O cara, ele quer
ele acha que a vida não tem sentido, enfim, e ele introduziu esse conceito muito rápido, assim, ele pegando assim as coisas, assim, é como se alguém hoje fizesse esse ano assim um livro sobre o brasileiro médio bolsonarista, assim, o racistinha, pai de família, coisa do tipo. Similar a esse livro aqui, que é o do Bernardo Carvalho, Reprodução. Esse livro aqui, ele pode ser um paralelo até bem adequado, porque esse aqui ele foi escrito em 2015, 2016, nem lembro quando que foi. Eu li ele no ônibus, até tem até uns bilhetes da uns bilhetes da aviação PEN aqui dentro. É 2013. Esse livro aqui é um cara que é um cara de classe média, enfim, assinante da Veja e quer aprender mandarim porque acha que os chineses vão dominar tudo uma hora, então ele quer aprender mandarim. Então, é mais ou menos isso, só que melhor. Bem melhor, na verdade. Esse livro aqui... Bernardo Carvalho é um bom romancista, mas esse livro aqui meio que deixou a desejar. Bom, mais ou menos era isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Fazia muito tempo que eu não falava de literatura russa aqui, o que é uma pena, porque eu gosto muito de falar de literatura russa. Queria poder falar mais de literatura russa para vocês, mas a gente também tem que dar... Tem que viver um pouco no presente, assim, também, né? Não dá pra ficar só falando de clássicos e tal. Até porque, cara, clássico é uma parada, assim, que todo mundo já falou tanta coisa, né, cara? Quem sou eu pra falar alguma coisa a mais de clássico, né? Tem que falar dos livros novos, as paradas que estão sendo lançadas aí. Mas era mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Já leram Turguenev, já leram Pais e Filhos, Rudin, Memórias de um Caçador, enfim... Ásia, Primeiro Amor. A gente fez uma resenha do Primeiro Amor aqui também. Murilo, deixa o link aí pra galera. Vamos falar então sobre o Turgenev, literatura russa, homens supérfluos, decembristas, o que mais vocês quiserem. Vamos conversar aí na caixa de comentários, beleza? Um abraço, galera, aí. Tchau.